Se você está aprendendo sobre narcisistas ocultos, provavelmente você já ouviu falar nos termos bode expiatório e filho dourado. E essa é uma forma de triangulação onde o pai ou a mãe narcisista basicamente divide a sua própria personalidade em duas e projeta tudo que gosta em um dos filhos. Primeiro, o filho dourado, que nunca erra, e tudo que ele detesta em si, ele vai projetar no outro, que é o bode expiatório que acaba carregando toda a culpa. Quando nós ouvimos esses dois tipos de criança descrevendo a sua infância, parece que viveram em ambientes completamente diferentes, mesmo tendo crescido sob o mesmo teto. Para o filho dourado, o narcisista é um pai ou uma mãe incrível. Já para o bode expiatório, essa mesma pessoa é abusiva, crítica e negligente. E para o filho dourado, essas queixas parecem completamente irreais, como se fosse mentira. Mas por que um narcisista faz isso? O que ele ganha ao criar essa divisão entre os próprios filhos? Um dos motivos é que assim ele controla a narrativa sobre o que realmente está acontecendo na família. E além disso, ele recebe validação do filho dourado de que o problema não é ele, sim um bode expiatório, que estaria aqui destruindo essa harmonia dentro de casa. Esse tipo de manipulação também permite que o narcisista obtenha uma enorme quantidade de atenção, ainda que de maneira distorcida. E essa dinâmica do filho dourado e do bode expiatório também pode ocorrer entre cônjuges. Isso significa que em algumas famílias, em vez de dividir os filhos nesses papéis, o narcisista ele transforma todos os filhos em filhos dourados e coloca o próprio parceiro no papel de um bode expiatório. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo de hoje. Meu nome é Anderson Contaifer, eu sou médico, sou especialista em clínica médica e trabalho ajudando vítimas de relacionamentos abusivos a superar os efeitos do trauma no corpo e na mente. Eu já tive o caso de uma paciente que cresceu nesse ambiente. Desde muito pequena ela via um dos pais, que na época ela não percebia ser um narcisista, culpar o outro por todos os seus problemas da casa. E ela e seus irmãos acreditavam nessa história. Durante a infância e adolescência, mesmo vivendo sob o mesmo teto, ela tinha uma relação extremamente distante com o outro genitor, que no caso era a mãe dela. Só que quando se tornou adulta e a sua mãe ficou doente, nos últimos 2 anos da vida dela, foi que ela percebeu quem a sua mãe realmente era. E ela me contou que ao conhecê-la de verdade, ela ficou chocada ao perceber que passou uma vida inteira acreditando em mentiras. Eu menciono essa dinâmica porque também eu já atendi muitos cônjuges que viveram essa mesma situação. Toda a família foi manipulada para poder voltar contra eles. E é uma experiência muito confusa, até que percebe que foram colocados como o perseguidor, como o problema da família, como aquele que deveria carregar toda a culpa de todas as coisas que acontecem. Agora, por que o narcisista faz isso com a própria família? E a resposta ela é bem direta, né? Para poder esconder o verdadeiro problema. O narcisista oculto ele tem padrões de comportamento que são extremamente disfuncionais. Então ele é uma pessoa egoísta, que se sente no direito de tudo, que desrespeita os limites, não tem empatia e nunca se responsabiliza por nada que reflete sobre os seus próprios erros. Isso gera um ambiente muito tóxico e caótico. Mas se ele não quer mudar e também não quer lidar com as consequências dos próprios atos, o que ele vai fazer? Ele vai jogar a culpa toda numa outra pessoa. Ele triangula, ele elege um bode expiatório, faz com que todos acreditem que os problemas são culpa dessa pessoa. E essa dinâmica tem uma outra função, que é fornecer ao narcisista uma dupla fonte de suprimento emocional. De um lado, ele recebe o suprimento positivo, os filhos ou cônjuges que caem na manipulação reforçam a falsa narrativa de que ele é a vítima da história e que o verdadeiro culpado é o bode expiatório. Isso fortalece a imagem distorcida que ele criou sobre si mesmo. E do outro lado, ele também recebe o suprimento negativo. Ele se alimenta do suprimento e da confusão do bode expiatório, que tenta desesperadamente entender o que fez de errado, tenta se defender e muitas vezes acaba até acreditando que é o problema. Os filhos que crescem nesse ambiente e caem nessa farsa acabam sustentando a falsa imagem que o narcisista construiu para si. E isso gera um suprimento positivo enorme para o narcisista, enquanto isso o cônjuge que está sendo manipulado, rejeitado, levado ao limite e responsabilizado por tudo que há de errado, ele acaba fornecendo um suprimento negativo. O narcisista provoca intencionalmente as reações emocionais dessa pessoa, com medo, raiva, ressentimento, impotência, vergonha, causa dúvida, causa insegurança, e esse jogo não é apenas sobre atenção, é também sobre controle. O suprimento negativo faz o narcisista se sentir mais poderoso e reforça essa defesa contra a vergonha e a sensação de impotência que ele carrega dentro de si. E a última dinâmica familiar de triangulação que eu quero mencionar acontece quando os filhos, tanto o bode expiatório quanto o filho dourado,
crescem e começam a formar suas próprias famílias. O narcisista encontra novas formas de triangulação, dessa vez envolvendo os cônjuges de seus filhos. No caso aqui do filho dourado, o narcisista geralmente transforma o cônjuge desse filho no bode expiatório e mantém uma aliança com ele. Como que isso acontece? E o narcisista, ele estrategicamente, ele se comporta mal, sendo rude, insensível, manipulador, mas sempre fora do campo de visão do filho dourado. Quando esse filho está presente, o narcisista muda completamente e se torna uma pessoa muito agradável. Isso faz com que o cônjuge do filho dourado comece a questionar até mesmo a própria sanidade. Ele se sente paranoico, sensível demais ou exagerado, porque o filho dourado, o narcisista, sempre parece uma pessoa muito maravilhosa. Já com o bode expiatório, a manipulação acontece de forma oposta. O cônjuge do bode expiatório é tratado com muito amor, tratado muito bem o tempo inteiro. O narcisista age de maneira gentil, atenciosa com essa pessoa, ao mesmo tempo em que continua desvalorizando o próprio filho. O que isso vai causar? Faz com que o parceiro do bode expiatório comece a ver a relação de outra forma. Ele passa a pensar assim: o problema deve ser você, porque seus pais são inacreditáveis, são incríveis. E esse tipo de triangulação faz com que o próprio parceiro do bode expiatório se torne um agente de desvalorização, reforçando então a visão distorcida desse narcisista, pode ser um pai ou uma mãe, e isolando ainda mais a vítima original dessa dinâmica. E no fim, seja na triangulação com o filho dourado ou com o bode expiatório, o narcisista continua garantindo suprimento positivo e negativo através dessas manipulações. Agora eu quero falar sobre o que você precisa fazer, o que está envolvido aqui, né, no processo de cura, enquanto você ainda está numa prisão nessa situação. Muitas pessoas acham que no momento em que descobrem que estão lidando com uma pessoa narcisista, que precisam sair imediatamente e ir direto para o contato zero. É claro que esse aqui é o objetivo final, né? Não precisar estar perto de alguém que está tentando destruir você emocionalmente. E isso faz realmente todo sentido, mas a realidade é que, por vários motivos, né, muitas pessoas não podem sair imediatamente dessas situações. Então, como começar a se curar mesmo ainda estando lá? Nesse vídeo eu vou te dar apenas uma dica. E a verdade é que essa resposta pode ser diferente para cada pessoa. Não existe um caminho único para lidar com esse tipo de situação. Então, para tornar isso pessoal para você, faça a si mesmo a seguinte pergunta: se eu estivesse aqui curado ou curada, se eu estivesse vivendo em harmonia com o meu eu autêntico, o que eu estaria fazendo de diferente? Pega e escreve isso. Pode ser qualquer coisa. Talvez você estivesse saindo mais com os seus amigos, talvez você estivesse dedicando mais tempo às suas paixões, talvez você estivesse tirando momentos para poder descansar, talvez estivesse se exercitando. Se você está tentando se curar e ainda está nessa prisão, nessa dinâmica, esse aqui é o primeiro passo. Então pergunte-se, né? O que significa para mim viver como eu mesmo, né? Apesar desta pessoa, né? A forma de começar a se curar e aprender a viver isso, mesmo ainda estando nessa situação. Agora, deixa eu esclarecer aqui algo importante, né? Isso não se aplica a situações onde a pessoa com quem você está aqui lidando é uma pessoa psicopata, porque pode ser perigoso para a sua vida e colocar ela em risco. Se esse for o caso, então esse vídeo não é para você. Aqui eu estou falando especificamente sobre lidar com pessoas narcisistas malignas que são emocionalmente abusivas. E eu não estou aqui minimizando isso, de forma alguma, porque o impacto emocional também pode ser devastador, sem dúvida. Mas o que você precisaria fazer para poder começar a viver essas mudanças agora? Eu até imagino qual é o primeiro pensamento que passou pela sua cabeça aqui agora, né? Se eu fizer isso, essa pessoa vai ficar com muita raiva. Eu sei, né? Me conta depois aqui nos comentários se essa foi a primeira coisa que você pensou. Porque esse é o problema, né? Esse é o primeiro sinal de que você está emocionalmente numa prisão e uma dinâmica abusiva. E o que eu falei é um dos primeiros passos para poder sair dessa dinâmica. Se você vive com uma pessoa que é narcisista maligna, você não está mais vivendo como você mesmo. E se você prestar atenção nos seus pensamentos ao longo do dia, você vai perceber que eles não giram em torno do que você precisa. Eles não são pensamentos como o que eu quero, né? Do que eu gosto, o que me faz feliz. Seus pensamentos eles estão o tempo todo voltados para o que você precisa fazer para poder evitar que essa pessoa exploda, que ela grite, que ela tenha um ataque de raiva ou que me puna, né? De alguma forma.
É um modo de apaziguamento, né? Se você estiver lendo um livro e essa pessoa estiver lendo, pode dar problema. Se você falar ao telefone com um familiar saudável, pode dar problema. Se fizer algo que você gosta, pode ser um problema. E aí você começa a se impedir de viver as coisas que te fariam bem, simplesmente porque sabe que o outro vai reagir mal. E eu vejo muito isso nos meus atendimentos. Quando eu estou trabalhando diretamente com alguém que vive um relacionamento emocionalmente abusivo, uma das primeiras perguntas que eu faço é: você está seguro? Você está seguro? Você corre perigo? E eu vou te falar que em 9 a cada 10 vezes a resposta é não. E eu sei que essa pessoa não vai me machucar fisicamente, né? Eu não tenho medo disso, mas então eu pergunto assim: o que você tem medo? E a resposta normalmente é: eu tenho medo que ela fique com raiva. Então eu pergunto: e depois que ficar com raiva? E depois ela me dá um tratamento de silêncio. E depois disso aí? Depois ela fica dias sem falar comigo, ou vai gritar, vai me tratar mal. E quando a pessoa realmente para poder analisar o que ela teme, ela percebe que está abrindo mão de si mesmo para evitar que as coisas possam acontecer. E no final das contas, isso não faz nenhum sentido. Você está deixando de ser quem você é, está desistindo das suas paixões e daquilo que te faz bem, só para que essa pessoa não te dê um tratamento de silêncio e não grite com você. Então aqui vai uma pequena dica para poder começar, né? Obviamente isso não é uma solução mágica, né? Não é uma solução de 30 dias como andam prometendo por aí, mas é um ponto de partida. Pare de sacrificar quem você realmente é só porque outra pessoa vai se incomodar com isso. Porque no fundo, o que está acontecendo é que você está assumindo a responsabilidade pelas emoções dessa pessoa. O narcisista quer que você se sinta responsável pelo que ele sente. E se está irritado, a culpa é sua. Se ele está infeliz, a culpa é sua. Mas se ele está feliz, o mérito é dele. Você sempre é responsabilizado ou responsabilizada pela raiva e frustração dessa pessoa, mas nunca pelo que faz essa pessoa ser feliz. E a verdade é que essa pessoa é responsável pelo que ela sente, não você. E quando você começa a perceber isso, você permite que existam duas perspectivas separadas e você começa a quebrar essa prisão emocional. Isso leva tempo, você deve ser mais paciente com você. E claro, né, há muitos outros passos aqui envolvidos no processo, mas esse é um ponto de partida. Trabalhar essas questões é muito importante, pois quando nós estamos presos nessas respostas traumáticas, nós não conseguimos agir com o nosso melhor eu. Em vez disso, nós reagimos com o nosso eu ferido e sem cura nós podemos acabar machucando as pessoas que estão ao nosso redor ou até mesmo perpetuando o ciclo de sofrimento. Por isso, trabalhar para poder curar essas feridas profundas é essencial para poder retomar o controle da sua vida. Caso contrário, mesmo longe dessa pessoa narcisista, você pode continuar numa prisão às consequências do abuso. Como médico e alguém que também já passou por isso, eu busco oferecer um cuidado atencioso a todos que me procuram para poder se consultar comigo. E durante as consultas, que são consultas particulares, nós podemos tratar de problemas como a ansiedade, depressão, sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, insônia e distúrbio do sono, dores crônicas e tensão muscular, problemas digestivos e fadiga constante e outros problemas que podem estar afetando o seu bem-estar. Você vai ter total sigilo, um ambiente seguro para poder discutir os seus sintomas de forma aberta, além de orientação médica precisa para poder recuperar a sua saúde física e emocional. Se você precisa do apoio especializado para poder recuperar a sua saúde e bem-estar, você deve acessar o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo ou digitar no seu navegador o endereço que aparece na sua tela, podendo assim conversar diretamente com alguém do meu time ou marcar a consulta sua diretamente no site da Doctoralha. Agora, se você gosta do formato de conteúdo em vídeo que eu apresento aqui no YouTube e você quer ter um acesso a um método que é didático, organizado, que traz exercícios práticos e focados na sua recuperação, então você precisa de conhecer o meu programa Quebrando as Algemas. O programa Quebrando as Algemas foi desenvolvido especialmente para sobreviventes de relacionamentos com narcisistas e nele você vai encontrar técnicas de distanciamento emocional, técnicas para poder contornar a amnésia de abuso, exercícios para poder lidar com a culpa e com a vergonha, orientações sobre como lidar com o abusador quando você tem um filho com essa pessoa e tantas outras ferramentas que vão te auxiliar para poder reconstruir a sua identidade, que muitas vezes é perdida nessas situações com transtorno de personalidade narcisista. E além das aulas, você vai ter acesso a transcrições em PDF para poder baixar, imprimir e revisar o conteúdo e um grupo de apoio com outras pessoas que passaram, mesmo que você que já está no processo mais avançado de cura. Para ter acesso a todo esse material, você deve acessar o link que também está logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Antes de finalizar, eu tenho um recado para você. Você sabia que agora você pode apoiar meu trabalho aqui no YouTube e fazendo isso você vai ter alguns benefícios como acesso ao meu grupo de apoio,
possibilidade de enviar sugestões de temas para os vídeos que eu faço aqui no YouTube, participar de lives que são exclusivas para quem é apoiador do canal e até ter desconto dos meus produtos e atendimentos. Conheça meu clube de membros clicando aqui embaixo em Seja Membro. Por fim, deixa um like no vídeo, um comentário sobre o que você achou desse vídeo, desse conteúdo. Assim o YouTube ele entende que esse conteúdo aqui ele é relevante e faz com que alcance outras pessoas. Isso ajuda muito o meu trabalho aqui nas redes sociais. Para poder se aprofundar ainda mais nesse assunto, você precisa assistir esse vídeo aqui, ó. Como narcisistas te prendem em uma resposta de luta ou fuga. Muito obrigado por ter chegado até aqui no final desse vídeo e até o próximo vídeo aqui no meu canal.